Discordância, equipe comunitária. Olá! Olá! Meu amigo, você sabe que na vida é assim, né? Então, bem-vindo ao mundo real, né? É assim, faz parte. É, boa noite, pessoal. Boa noite, Henrique e Delbrando. Sejam bem-vindos e vamos lá. Corrido hoje, né, Rê? Corrido hoje, no PC do trabalho, mas já troquei fralda, já dei mamar, então Agora estamos prontos. vamos continuar, né? Vamos lá. Então, eu também tava na rua, aí consegui chegar aqui um pouquinho antes até. Que bom. Pois Bom, é. então eu vou iniciar a minha apresentação hoje. Pessoal, boa noite. Meu nome é Regiane. Eu sou empreendedora, empresária há 20 anos no ramo de varejo e a gente está aqui com o projeto Olho do Dono, que é um grupo que consegue fomentar a troca de experiência, justamente para que exista esse ganho e que a gente consiga trazer cada vez mais pessoas para que compartilhem experiências e gerem cada vez mais essa troca, né, que a gente acredita tanto, né? Fiquem à vontade para participar. O nosso tema de hoje é um tema muito legal. Discordâncias na equipe, como lidar. É um tema que a gente poderia falar dele várias e várias lives. Muito importante e que gera bastante questionamento, bastante dúvida, principalmente no dia a dia. E a gente está aqui para poder aprender e compartilhar. Fiquem à vontade para participar. Ok. Pessoal, boa noite. Meu nome é Benedito Cavalcante. Eu sou empreendedor também. Minha área de atuação é consultoria em liderança estratégica, formação de pessoas e equipes, treinamento e desenvolvimento e melhoria contínua, com ferramentas do Lean Manufacturing para a gente aumentar a produtividade, reduzir desperdício, otimizar processos, etc. Eu tenho mais ou menos uns 38 anos de experiência profissional, incluindo 25 anos em uma grande corporação, né, onde eu trabalhei exatamente nessas áreas, e como empreendedor desde 2016. E hoje o tema é discordâncias na equipe, como lidar. Nossa, eu acho que não teve uma única vez que a gente ficasse muito tempo sem discordâncias, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente podia dizer aqui, Regiane, é que, graças a Deus, a gente tem discordâncias, né? São bem-vindas as discordâncias, né? As discordâncias são boas porque elas promovem o crescimento, né? Então, toda vez que alguém vê alguma coisa diferente de você, toda vez que alguém vê alguma coisa que você provavelmente não vê, né? Isso é sinal de que tem alguma coisa para você aprender. Com certeza. O, o que a gente precisa estar atento é quando as discordâncias impedem as coisas de acontecerem, né? Então é normal discordar, lógico, né? É bom discordar. O que não é bom é quando as discordâncias chegam num ponto em que as coisas travam, ou pioram, ou nunca melhoram, né? E as pessoas envolvidas não conseguem ver isso. Então, nesse aspecto, a discordância é muito.
muito, muito negativa, né? Mas o desafio está exatamente como você lida, né? Inclusive esse é o título da live, né? Como você lida quando isso acontece, né? Eu gostaria de colocar um ponto aí, né, Benê? Eu penso da seguinte forma, e já vivi muito isso. Quando a discordância é com o objetivo e o propósito da melhoria da empresa, ou do setor, ou do negócio em si, ok, é válido. Mas quando a discordância é para benefício próprio, onde a pessoa discorda porque ela quer se sobressair de alguma forma, ou ela não concorda simplesmente por não concordar e que a opinião dela quer prevalecer, aí realmente não é benéfico, né? Eu penso que a discordância ela é válida quando existe um benefício por trás, quando realmente não está legal alguma coisa dentro da empresa que precisa melhorar, aí sim a gente está falando de uma discordância produtiva. É igual a tal da crítica construtiva, né? Uhum. Quando ela é com o propósito de haver melhoria, aí é super válido. Mas eu percebo muito quando acontece, chega num ponto da pessoa realmente, ela não está satisfeita, ela não está feliz ali naquela empresa ou naquele trabalho dela, e aí realmente ela começa a discordar simplesmente com a intenção de se sobressair ou de mostrar que ela não está contente e tentando gerar discórdia. Quando a pessoa está dentro de uma organização e que ela tem essa intenção de simplesmente chamar atenção para si próprio por não estar feliz ou contente naquele lugar, aí não é benéfico, realmente não traz benefício para o negócio em si, né? Mas quando o olhar, o foco é a organização e a melhoria da empresa, aí é saudável essa discordância, né? Ela se torna uma coisa prazerosa até para o líder gerir essa situação. Porque ele não vai gerir uma discordância simplesmente um pensa de uma forma, o outro pensa de outra. Não é assim. Aí realmente tem um propósito em comum. E aí no final daquele debate, daquela reunião, todas elas acabam entrando num consenso. Não, realmente, vamos tentar ver se dessa forma é válido ou não. Mas já vi muito acontecer discordância simplesmente porque a pessoa não está contente com N situações ou algum motivo e que faz com que ela promova discórdia naquele ambiente. Aí realmente não é produtivo. Eu penso que o líder ele tem que ter o olhar para a organização. O que traz benefício para a empresa? Se aquela discordância ela é saudável para o negócio e gera melhoria, ok, é válido e a gente realmente precisa dessas pessoas que geram melhoria. Mas se essa discordância é simplesmente para gerar conflito, discórdia, ou porque eu estou certo, você está errado, a minha ideia é válida, a sua não, aí o foco deixa de ser empresa, vira pessoas, e aí a coisa toma outro rumo e o líder precisa tomar uma posição e ser a pessoa que vai balizar o correto, né? O foco, trazer o foco de novo para a empresa e decidir por A ou B, infelizmente. Não, você falou um monte de coisas assim que são interessantíssimas e muito importantes, que não dá para a gente desconsiderar nesse cenário. Eu tomei nota de algumas coisas aqui. Eu achei legal a forma como você chamou a discordância, uma discordância produtiva, né? E eu acho que é interessante, e a gente pode explorar um pouquinho esse conceito, porque é interessante que as razões pelas quais as pessoas discordem de alguma coisa façam sentido, né? A gente não é obrigado a concordar com nada, né? Eu particularmente tenho alguma resistência com a frase
você tem que. A minha primeira reação quando alguém chega para mim e fala, você tem que, a minha primeira reação é, eu não tenho que nada, entendeu? Agora, uma coisa é você discordar por algo que não faz absoluto sentido para você e você deixar isso claro para as outras pessoas de uma maneira, vamos dizer, saudável, né? Isso é uma coisa. A outra coisa é você discordar e simplesmente achar que um caminho, uma alternativa destrutiva pode ser benéfica para você em algum momento e em detrimento do benefício maior de um objetivo, de um negócio, de uma estratégia, né, de um plano, né? Eu vou trazer aqui aqueles 4 cenários que a gente tem quando existe discordância, né? Discordância, disputa, conflito, né? Um deles é o perde-perde, né? Supondo que a gente tem 2 lados, então o perde-perde é aquele que nenhum dos lados ganha. Pelo conteúdo, ou pela forma, muito pela forma como a discordância é conduzida, o resultado é um perde-perde. Todo mundo perde, ninguém ganha nada, as pessoas se estressam, os objetivos não são alcançados, perde-se muitas vezes o que já se tinha conseguido, né? O cenário é o pior possível. Esse é o pior resultado que a gente pode esperar. O extremo oposto do perde-perde é o ganha-ganha, né? Onde todo mundo é beneficiado em maior ou menor grau. Quando a gente fala ganha-ganha, não quer dizer que 100% do que eu gostaria que fosse, eu consiga, né? Não quer dizer isso. Porque é impossível você agradar todo mundo plenamente o tempo todo. Isso é utópico. Então, quando a gente fala ganha-ganha, é uma relação onde o resultado da negociação, vamos dizer assim, traz benefícios para todos os lados envolvidos. Não necessariamente 100%, mas ganhos. Eu ganho mais do que eu perderia se eu tivesse ido para uma situação oposta, né? E entre o perde-perde e o ganha-ganha, a gente tem um perde, outro ganha, um ganha, o outro perde, né? São situações intermediárias. Então, eu acho que quando a gente toma consciência de que o ganha-ganha não necessariamente implica que todas as minhas vontades vão estar sendo satisfeitas, né? Eu assumo uma outra postura diante das coisas, né? Então, como a gente costuma falar, às vezes eu preciso dar 2 passos para trás para poder continuar dando um para frente, né? Então, o grande vilão das discordâncias é quando elas não conseguem, as pessoas, os envolvidos, não conseguem chegar num acordo e isso escala para um conflito, né? Terminando numa disputa onde perde-se completamente o objetivo inicial, que poderia ser uma estratégia, como eu já disse anteriormente, um objetivo empresarial, um objetivo organizacional, um plano que já tinha sido feito. Então isso passa a ser a coisa menos importante e o que passa a prevalecer são as disputas pessoais, né? Então é a guerra de poder. Vamos agora ver quem tem mais poder, né? Então, nesse caso, a ideia que tem é eu ganho e você... A minha vitória implica na sua destruição. O outro pensa do mesmo jeito. Mas, no fundo, na verdade, os dois estão sendo destruídos. É porque ninguém está ganhando nessa história toda. Então, a solução de conflitos, para o líder, para o gestor, é uma constante na vida dele. Aliás, na nossa vida, como seres humanos, a gente faz isso o tempo todo, né? A gente, mesmo nós sozinhos, né? Você com você mesmo, você está negociando o tempo todo, né? Às vezes a razão pede que você faça uma coisa, mas a emoção pede que você faça outra, você tem que entrar num acordo com você mesmo. Então isso acho que faz parte da natureza humana.
de novo, quando isso chega num ponto onde os objetivos iniciais ficam comprometidos e você passa a ter mais perdas do que ganhos de uma maneira geral, aí não dá. Então é aquela situação em que o relacionamento fica comprometido, né? As pessoas simplesmente deixam de fazer o que era suposto delas fazerem para poder ficarem nessa contenda, né? A segurança das pessoas fica ameaçada, e a segurança aí tanto é física quanto emocional, porque numa disputa muitas vezes você perde a razão e você vai às vias de fato, infelizmente. Então o negócio, só para fechar, o negócio fica prejudicado, a emoção das pessoas fica prejudicada, né? O ambiente fica prejudicado, as relações interpessoais ficam prejudicadas. Aí é a hora de realmente alguém fora dos dois envolvidos intervir e tentar resolver o problema. E aí a gente, no processo de solução de conflito, tem várias etapas, né? Que vai desde o mínimo de interferência até realmente alguém chegar e bater o martelo por aquelas duas pessoas que não estão conseguindo chegar num acordo. Ou duas áreas, ou dois departamentos, enfim. Por isso que o foco de toda discordância precisa ser o bem maior, que é a empresa, é a organização. Realmente, a partir do momento que essa discordância ela acaba afetando os resultados da empresa, acaba afetando de fato a organização em si, que é quem deve balizar essa disputa, essa discordância, aí realmente não é válido essa discordância, né? Aí realmente se torna pessoal e deixa de ser algo em benefício da própria empresa em si, né? Porque o ambiente de trabalho ele só é leve, só é harmônico e prazeroso, porque as pessoas passam boa parte do seu tempo se dedicando àquele negócio, quando o foco é realmente o bem da organização em si. Quando deixa de ser a organização, a empresa, e se torna pessoas, né? Eu quero me beneficiar em detrimento do outro, aí realmente o perde-ganha acontece, o perde-perde principalmente, né? Porque aí realmente deixa de ser benéfico em si, né? E como a Michelle trouxe, agir por emoção mais atrapalha em conflitos do que ajuda, eu penso que não é nem a questão da emoção e da razão. Eu penso que é o benefício da organização em si. Porque mesmo você agindo por emoção ou agindo por razão, se o foco for o crescimento da empresa, mesmo que erre, né? Porque a gente erra todos os dias, a gente não vai acertar todas as decisões que a gente tomar. Mas se a gente tiver como foco e objetivo o que é melhor para a empresa, eu agir nesse caso, nessa situação, por emoção ou por razão, né? Eu vou trazer um pouco a questão de empresas familiares aqui, que eu tenho bastante bagagem e a gente sabe, inclusive na questão societária, o tanto que acontece justamente dessas discordâncias em equipe, né? Porque em sociedade ou dentro da própria família isso acontece sempre. E sempre vai haver essa discordância em que em algum momento ou você vai agir por emoção, ou você vai agir por razão, ou você vai deixar o seu um pouco de lado para poder tomar a decisão melhor que seja para a empresa naquele momento. E aí, realmente, o que é válido não é nem o que é melhor para mim ou para o outro, mas é o que hoje precisa ser tomado de decisão para aquela situação em si. Oi, Diana. Que prazer ter você aqui com a gente também, viu? Muito obrigada. Obrigada, Michelle. Obrigada a todo mundo que está aqui com a gente. O grande problema é quando o conflito se torna um confronto, verdade. O que normalmente ocorre porque esqueceu-se o objeto da negociação e partiu-se para o outro negociador, verdade. Porque quando deixa de ser um conflito, que é algo produtivo, ok?
é saudável para toda a empresa a gente realmente ter discordância. A gente precisa do diferente justamente para a gente crescer, né? Tanto é que cada ser humano é diferente do outro. E é um constante aprendizado, né? Quando deixa de ser pro bem e começa a ser algo confronto para o mal ou para realmente causar discórdia, confusão, ou eu sou melhor do que o outro e tudo mais, é aquilo, a gente está falando de empresa, mas isso vale para tudo, para casamento, para tudo, né? Quando a gente realmente começa a focar no eu e não em nós, né? O nós fica de lado e o eu vem acima de tudo isso, aí realmente não tem muito o que ser feito. Aí a separação acontece, seja no negócio ou seja na vida real, na vida pessoal. Aí, infelizmente, é o que ocorre, né? Quando os dois, é uma palavra que é dita, que é o seguinte: como poderão dois andar juntos se não há concordância entre eles, né? Não tem como. Você está puxando o braço para um lado, o outro está puxando para o outro, como que dois poderão andar juntos, né? Se não há concordância. E aí realmente fica muito difícil. É impossível, né? Queda de braço, ela não funciona. É. E, no momento, o líder também tem que tomar posição. E Uhum. tomar a decisão que é melhor para o seu negócio. Uhum. Já lidei com muitas equipes em que, infelizmente, tinha pessoas muito boas, de vendedores ou mesmo de gerentes, em que eu tive que tomar a decisão do que era melhor para a empresa naquele momento. Mesmo que eu fosse dispensar uma pessoa que fosse muito boa no seu trabalho, mas que estava gerando um conflito além do que a empresa podia suportar e realmente já estava naquela situação do perde-ganha, do perde-perde, aí realmente não tem como se sustentar esse conflito por muito tempo. É, é. Diana, boa noite, obrigado pela participação. A honra é nossa, né, tê-la aqui conosco. Obrigado pela contribuição. E Michele também falou alguma coisa aqui que eu concordo plenamente, né? Então, assim, uma coisa que é importante, as discordâncias, elas vão sempre acontecer e elas, a simples, a divergência de opiniões, vamos dizer assim, vamos colocar nesse termo, sempre vai acontecer e isso é muito normal, isso não é um grande problema. Porque as pessoas são diferentes, as pessoas têm pontos de vista diferentes, as pessoas têm necessidades diferentes, as pessoas têm histórias de vidas diferentes, as pessoas estão em momentos diferentes. Então, a gente, acho que foi alguma live anterior que a gente falou daquela pirâmide de atendimento de necessidades. Então, é possível que alguém esteja num momento de realização de vida, de profissão, diferente de outro. Então, tem outras ambições, tem outras necessidades. Agora, a coisa básica para a gente começar vamos dizer assim, minimizar essas coisas é ter muito claro as expectativas, né? Que foi o que Michele trouxe aqui. O conflito ocorre quando não se alinha constantemente as expectativas de cargos, expectativas de pessoas, expectativas de resultados. Então a palavra-chave aqui é alinhamento de expectativas. E é isso mesmo, Michele. Existem as expectativas no nível das pessoas, no nível dos negócios, no nível dos departamentos, no nível da organização, no mercado. E essas expectativas, elas precisam estar claras para as pessoas. Então, muitas vezes, as pequenas diferenças escalam para discordâncias, que podem escalar para disputas ou confrontos, como Diana colocou, exatamente porque lá atrás, no comecinho, as expectativas não estavam muito bem alinhadas. Então, se a gente estiver falando no contexto organizacional, o guarda-chuva maior é o da organização.
Então, as expectativas das pessoas enquanto profissionais dentro daquela organização, elas têm que convergir, as expectativas individuais, elas têm que convergir para as expectativas dos grupos, das equipes, que vão convergir para as expectativas da organização como um todo. Então, esse é o parâmetro, vamos dizer, que a gente poderia tomar, né? Então, em algum momento, a intervenção para solução do conflito, seja ele em que nível ele esteja, tem que tomar como base qual é a expectativa daquele ponto que a gente está discutindo, né? Porque se a gente perde isso de vista, entra para os vieses pessoais, né? Pelas visões que cada um tem e que, por não ter um objetivo comum, passam a cada um puxar pelo seu objetivo individual, né? Então, clareza de expectativas é fundamental para que a gente comece a gerenciar essa coisa toda. É importante, numa organização, que as pessoas, em primeiro lugar, a elas seja dada a oportunidade delas mesmas resolverem suas questões, né? Sei lá, considerando que as diferenças são entre pessoas, por exemplo, ou até entre departamentos. Então, a gente cria condições para que as pessoas tenham maturidade e desenvolvam maturidade pessoal e profissional para que elas próprias consigam resolver esses problemas, né? Então, a intervenção, ela só deve ser feita por um terceiro, por um mediador, quando as pessoas envolvidas, as áreas envolvidas não conseguem resolver entre si. A oportunidade de que isso seja feito deve ser dada até para que as pessoas criem maturidade e autorresponsabilidade pelo que elas fazem, né? Mas aí tudo sempre volta para aquela ideia inicial. Qual é o objetivo? Ou quais são os objetivos? Quais são as expectativas? O que eu posso esperar e o que esperam de mim? Então essas questões elas são fundamentais para que a gente entenda, tenha como ponto de partida para a gente começar a resolver isso, né? E que essa deve ser a cultura que deve ser disseminada na organização, né? E é importante, né, Benê, a gente também ressaltar o seguinte: esse alinhamento de expectativa ele não pode acontecer só no ato da contratação, né? Porque o que acontece com muitas empresas é ter esse momento de sentar e alinhar, olha, isso daqui é o teu trabalho, o que você vai fazer na prática, em si, só quando começa. E não cria o ambiente favorável justamente para que exista diálogo, né? Para que exista esse momento de troca, de ter conversa, de realmente sentar e falar, olha, como é que tá? Como é que tá para mim? Como é que tá para você? Porque realmente são as pequenas coisinhas do dia a dia que vão acumulando, quando vê se torna um gigante, e aí realmente não tem como mais você administrar, porque vai criando vários viés na comunicação, né? E as pessoas elas vão se perdendo naquilo ali. E muito do que acontece cria-se um monstro na mente da pessoa, que às vezes nem está na cabeça do outro, nem foi aquilo que a pessoa quis dizer, e a gente volta naqueles itens sobre comunicação que a gente já falou bastante em outras lives nossas também, né? Porque a comunicação eficaz, ela só ocorre quando realmente existe essa troca, existe um diálogo, e não só por parte da empresa falar as expectativas que tem sobre o colaborador, mas também do colaborador para com a empresa. E dentro desse contexto todo, né? Porque a pessoa se relaciona com vários dentro daquele ambiente. E muitas vezes cria-se conflitos e tem perda de talentos dentro da organização justamente por não ter esses diálogos, né? Não favorecer um ambiente de troca, um ambiente de conversa e também de alinhar expectativas, né? Então, por mais pequeno que seja o negócio ou que a pessoa não tenha nada estruturado, né, no papel ou data marcada para isso, precisa ter um ambiente favorável para que aconteça isso, né? De ter essa troca, ter esse diálogo,
que a liderança seja aberta e receptiva também para escutar, né? Porque é muito difícil. Principalmente quando se trata do líder com liderado, normalmente tem esse bloqueio, né? E é algo que vai muito do feeling também do líder, para ele ter essa percepção, opa, tem coisa acontecendo aqui que eu estou precisando, o comportamento da pessoa mudou, o jeito dela está diferente, deixa eu dar uma olhada, o que está acontecendo. O próprio líder, ele vai acumulando dentro de si vários pontinhos sobre aquela pessoa, sobre aquela situação, e muitas vezes não fala, e a pessoa também não tem como saber o que está acontecendo. Então, é fundamental que tenha esse ambiente de troca. A Diana colocou aqui, ó. E já que você falou de comunicação, a atenção para o não verbal é um fator decisivo numa situação de discussão e conflito. A Michelle trouxe também. É muito difícil quando você vai falar com a pessoa e ela te joga 1 milhão de pedras. Quando chega no 1 milhão de pedras, é porque está acumulando várias pedrinhas ao longo de muito tempo, né? Então, justamente por ir acumulando. A rotina, ela vai atropelando a gente. E muitas vezes a pessoa leva embora para casa uma pedrinha, no outro dia leva outra. Quando vê, tá com aquele 1 milhão e vem te tá, aquele tanto de coisa, né? Ou mesmo tá com alguma situação pessoal que tá difícil de gerir, aí a pessoa vem e traz tudo para dentro da empresa, que é também natural, porque a gente é ser humano, não tem essa de deixa os problemas lá fora, porque os problemas nos acompanham 24 horas por dia. Então, isso é fato, isso vai acontecer, né, meu amigo? Comenta aqui pra gente as falas das nossas amigas aqui. Diana e Michele trazem as vivências, né? O dia a dia é isso mesmo, né? E aí você trouxe um negócio interessante que é importante para o gestor, para o líder, para o empreendedor, para quem está à frente, ou seja lá o nome que você queira dar, é a atenção aos sinais, né? Uma disputa, um confronto, não acontece da noite para o dia, né? São as pequenas pedrinhas que vão sendo colocadas no depósito aqui atrás, que vão começando a pesar, até que tem uma hora que a pessoa não aguenta mais, né? Então, é importante que haja um ambiente de abertura, onde as pessoas se sintam seguras e se sintam à vontade para conversar umas com as outras e com as lideranças sobre aquilo que as incomoda, né? E a gente já falou que quando as pessoas não conversam, quando elas não sabem o que as outras pensam, né? Quando elas não podem elas mesmas dizer o que elas pensam, isso dá espaço para as suposições, né? Para as especulações, né? Então, eu não sei o que você pensa, eu vejo o que você faz, eu não sei as razões, então eu começo a fazer deduções, suposições, começo a imaginar que, fez isso naturalmente, por quê? E a gente sabe que a mente humana é extremamente criativa nessa hora, principalmente se você é daquele tipo que tem extrema facilidade para achar que o mundo está contra você, né? Então, atenção para a liderança, atenção aos pequenos sinais. E o não verbal que a Diana falou é a maior ferramenta que você pode ter. É o maior recurso, melhor dizendo, que você pode ter. Então, as reações diferentes, são posturas diferentes, são atitudes diferentes durante o trabalho, né? Os resultados passam a ser diferentes. Então, essas mudanças, elas acontecem como resultado de alguma coisa, de alguma causa, né? Isso é o efeito. Alguma coisa causou isso. Então, a conversa, a comunicação aberta, o feedback, que a gente fala tanto, é fundamental para que a gente não deixe as coisas chegarem nesse ponto. Para que as pequenas, médias ou grandes
divergências, discordâncias, diferenças que a gente tem normalmente no nosso convívio com as outras pessoas, cheguem num ponto em que as pessoas precisem se confrontarem e entrar numa contenda, num jogo de braço para ver quem ganha, quem é mais forte. Então, a liderança tem uma responsabilidade muito grande nisso. E aí é o momento, ela tem que começar por ela, né? Então, ela cria e ela mesma pratica esse ambiente de abertura, de aceitação, de ouvir, de falar, né, para criar o clima seguro que as pessoas precisam, né? Porque se eu incentivo as pessoas a falarem, mas quando alguém chega com alguma colocação que eu não concorde, se eu penalizo aquelas pessoas, eu nunca vou criar esse ambiente, né? Então, assim, aquilo que é claro, aquilo que é entendido, aquilo não tem, as chances daquilo ser motivo para uma discórdia são muito pequenas, né? A Michele falou aqui, suposição e dedução realmente muitas vezes geram claramente a maioria dos conflitos. E quando você vai conversar, você percebe que não é nada do que se supôs. Errar de peão é melhor cortar no início, né? Porque senão já viu, né? Eu trabalhei, Michele, numa grande organização por muitos anos. E em grandes organizações as coisas acontecem e muitas vezes você que está aqui no operacional, você só fica sabendo quando as decisões são tomadas. Você muitas vezes não participa das decisões. Até porque tem decisões que são estratégicas e em grandes corporações essas decisões vêm muito de cima para baixo. E aí, muitas vezes a gente viu pessoas extremamente inseguras, amedrontadas, e a gente viu conflitos acontecendo porque as pessoas simplesmente não sabiam o que estava acontecendo, né? Não havia uma clareza de comunicação, não havia comunicação clara sobre o que estava acontecendo, porque aí você está exatamente alimentando o medo das pessoas, né? Então, aquela história de quando eu não sei o que está acontecendo, eu começo a criar expectativas cada vez mais, sei lá, distantes da realidade, porque eu não sei o que está acontecendo, eu só vejo os resultados, né? Então, a gente volta sempre para aquele primeiro ponto, né? Clareza de expectativas e um ambiente onde o feedback mútuo é estimulado e é bem aceito, né? Eu gostaria de falar o seguinte, realmente isso daí acontece muito, e eu vou falar um pouco de pequeno negócio, e negócio familiar de novo, Uhum. ou quando tem essa questão de societário e tudo mais. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu carrego ela comigo, a Michelle gosta das frases que eu solto aqui, eu queria só falar uma coisa, tomar decisão custa caro, não tomá-las custa tudo. E às vezes a gente está procrastinando, né, meu amigo? Uhum. Procrastinando decisão. A gente vai prorrogando coisas que a gente já deveria ter decidido lá atrás. Muitas vezes, dentro de pequeno negócio, acontece muito da gente saber que aquilo ali, ou aquela pessoa, aquela situação não está fazendo bem para a empresa há muito tempo. E a gente vai prorrogando aquilo por achar que, não, será que eu vou conseguir uma outra pessoa para essa posição? Está tão difícil de contratar. Ou, eu preciso dessa pessoa, porque só ela sabe fazer tal coisa e tudo mais. E a gente vai alimentando uma situação que vai permitindo com que as pessoas tomem uma proporção dentro do negócio que muitas vezes você perde a gerência, você perde o controle do seu próprio negócio. E isso acontece muito. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque às vezes vai passando anos a fio e a gente realmente tem que ter um olhar de decisão. É aquilo que eu às vezes comento. O CNPJ ele continua, o CPF ele vai embora. Então, a gente tem que realmente pontuar o que é o melhor para a empresa.
Às vezes custa caro a gente tomar aquela decisão, rescisão não é barato, né? A gente realmente tem que pensar, porque às vezes é um dinheiro que vai fazer falta, vai fazer diferença no dia a dia do negócio, mas para o médio e longo prazo vai ser um alívio, vai dar um ar novo, ou mesmo uma contratação de uma pessoa diferente que a gente às vezes gostaria e não faz, justamente por achar que aquilo ali vai trazer um investimento a mais, que no momento não dá, mas a gente precisa tomar decisões. Elas são fundamentais, porque discordância é bom, desde que traga bons frutos para a organização como um todo. A partir do momento que tira a paz e gera disso que me disse, gera conflito, gera confusão, aí realmente é complicado. E eu te entendo, Henrique, porque eu sei que as coisas são assim mesmo. E acontece muitas vezes da gente prorrogar a decisão por insegurança, por questão de mercado, por achar que não vai conseguir contratar alguém melhor, ou porque não. Enfim, tem várias N situações. Mas é necessário, porque uma situação que às vezes você acha que está desse tamanhozinho, quando vê, vira um elefante, você fala, meu Deus, o que, que eu vou fazer agora? Já passou não sei quantos anos, a pessoa está aqui não sei há quantos anos, e eu nem tenho a segurança de achar que eu consigo viver sem ela. E você, às vezes, é dono do teu negócio, mas o outro é mais dono do que você. Então, a gente realmente precisa pontuar essas coisas, porque essa rádio peão aí, como a Michelle trouxe, é complicado para o negócio. Gerir isso gera desgaste demais, principalmente para o dono. Quando o negócio é de pequeno ou médio porte, e a gente precisa, às vezes, cortar o mal pela raiz, tirar aquelas maçãs que estão um pouquinho, que não estão condizentes ali, é complicado, sacrifica, mas decisões precisam ser tomadas, porque não tomá-las custa tudo. Às vezes a gente prorroga, e é complicado a gente deixar para o depois. Depois sempre fica mais caro. É, é isso mesmo. E a gente tem, na nossa vida, a gente tem muitos exemplos disso. Na nossa vida como pessoas comuns, né? Como indivíduos, né? Coisas que a gente poderia ter resolvido logo, mas, sei lá, por N razões, achou que, não, amanhã eu resolvo, e aí quando precisou, foi obrigado a tomar uma decisão, já estava muito tarde. E aí o custo disso foi imensamente maior do que poderia ter sido se tivesse sido resolvido lá atrás. E, infelizmente, nas organizações, a gente tem pessoas com os mais diversos perfis, né? Então, tem aquelas pessoas que são belicosas mesmo, aquelas pessoas que têm uma personalidade um pouco mais forte e que, por N razões, realmente lutam pelas suas posições. E muitas vezes por posições que não são as melhores, mas por questões de, sei lá, talvez de status ou de alguma outra manifestação de poder, enfrentam as pessoas e tentam, muitas vezes até através da intimidação, forçar suas opiniões. E a gente tem também aquelas pessoas que são naturalmente avessas ao conflito, né? Aquelas pessoas que preferem abrir mão de uma posição, de um pensamento, de uma ideia, para não ter que debater, para não ter que contra-argumentar com outras pessoas. Essas pessoas, a gente tem gente disso o tempo todo, né? O grande risco da gente não... No caso da liderança, é preciso que ela conheça as pessoas que trabalham com ela. O grande risco que a gente corre em não conhecer e não trabalhar com essas pessoas
de maneiras diferentes, é que você pode, ao não conversar, ao não tentar, sei lá, parar, na falta de uma outra palavra, uma pessoa que tenta impor suas opiniões e, ao mesmo tempo, estimular alguém que está sempre disposto a abrir mão, né, você está premiando aquelas posições, né? Então, a pessoa abre mão hoje, abre mão depois, abre mão na terceira vez, abre mão na quarta vez, e a outra pessoa vai tomando fôlego em cima dela, né? Porque ela ganhou a primeira vez, ela ganhou a segunda, ela ganhou a terceira, então ela vai achar que ela vai ganhar sempre, né? Então, na organização, a gente tem isso, tem aquelas pessoas que, por, por características de personalidade, abrem mão de suas posições, e pessoas que, por características opostas, nunca abrem mão de suas posições. Então, essas pessoas acabam, os que nunca abrem mão, acabam dominando de uma determinada forma as situações, né, em detrimento daqueles que estão sempre sendo submissos. Isso chega num ponto em que aquele que sempre abriu mão pode chegar num ponto que ele não aguenta mais, né? E aí o estrago na organização já está feito. Então, a identificação desse tipo de perfil na equipe é importante, e nos outros perfis também, né? Então, aquelas maçãs que são boas e aquelas que a gente pode ter algum indício de que não é tão boa, para a gente acompanhar de perto essas pessoas e tentar trabalhar da melhor maneira que puder com elas. Se chegar num ponto em que você precisar simplesmente remover essas pessoas da equipe, o que você vai fazer? Essa situação que é extrema vai acontecer em benefício de um bem muito maior, que é uma organização inteira, né? Que você vai beneficiar ao tomar esse tipo de atitude. Mas é importante assumir essa responsabilidade. A liderança precisa assumir essa responsabilidade. Então, isso passa por conhecer as pessoas, né, e conversar com essas pessoas e estimular a participação igualitária entre todas as opiniões. Respeitar todas as opiniões. Porque, às vezes, a gente, eu falo, o líder, às vezes até inadvertidamente ele acaba alimentando esse tipo de coisa, né? Se tem alguém que sempre dá boas ideias, né, e aquelas pessoas sempre são as que são ouvidas, né, e as outras que podem até ter boas ideias, ou que uma vez ou outra não tiveram boas ideias, foram meio que, sei lá, desconsideradas, isso pode induzir as pessoas a continuar com esse comportamento e não se manifestarem mais. E aí você vai gerando insatisfação nessas pessoas, né? Então, parece que a gente se distanciou do nosso assunto, mas essas são causas também de discordâncias nas equipes, né? As características pessoais também influenciam isso. Então, é importante que o líder conheça a equipe e trate adequadamente pessoas de maneira diferente, porque são pessoas diferentes, né? Eu queria tocar nesse assunto que você mencionou agora, Benê, até mesmo para a gente ir partindo para o nosso encerramento aqui, essa questão de responsabilidade. Quando o líder ele entende que a organização, o dono, enfim, que aquele setor ou aquela empresa, ela é de responsabilidade dele, e que aquela situação toda que está acontecendo dentro da empresa é responsabilidade dele, sim, é muito importante. Porque o que acontece muito, perdão, eu de novo vou trazer para o pequeno, médio negócio, mas o que acontece muito é assim, tal pessoa é difícil de lidar. Mas isso é um conflito entre o líder de produção e uma pessoa que trabalha lá no operacional, eles que se entendam. Não, a responsabilidade é sua. Você que é o líder de toda aquela equipe, você que é o dono, o proprietário da empresa, enfim. É sua responsabilidade, não é do outro. E muitas vezes acontece do chefe, do líder, enfim, não assumir essa responsabilidade.
e achar que tem que ficar de fora ou deixa que eles mesmos se entendem, eles se resolvam, só que vai cair o problema de volta para você. Quantas e quantas vezes a gente vê até mesmo questão trabalhista mesmo por conta disso, né? Às vezes chega por vias de judicial mesmo. E você que vai assumir a responsabilidade daquela discordância, né? Aquele conflito que no início era pequeno, que depois se tornou um confronto, se tornou uma discórdia, uma situação muito maior, e que você naquele momento achou que era bobeira ou alguma coisa que não tinha que ser gerido, e realmente se torna algo penoso para a empresa, que é a tua imagem, inclusive, né? Já vivi várias situações desse tipo e realmente a gente tem que tomar cuidado, porque é o nome da sua empresa que está em jogo e por mais que aconteça, mas é uma discordância aqui, outra ali, mas a gente tem que pensar que a organização tem dono e como eu já mencionei, o CPF vai embora, o CNPJ fica. E às vezes vem uma ação com danos morais ou alguma coisa do tipo, que às vezes você nem está sabendo o que está acontecendo, ou não deu atenção devida para aquele conflito que aconteceu, e quando vê se torna um problema infinitamente maior. Então a gente tem que entender essa responsabilidade, sim, que muitas vezes é deixada de lado, mas é fundamental. Isso mesmo. E aí, como líderes, a gente precisa ter em mente que a gente não vai conseguir evitar os conflitos, né? O que a gente vai, o que se pode fazer é criar um ambiente onde isso pode ser prevenido, sei lá, ou, 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 ou Querido mesmo, né? prevenido ao máximo, né? Porque você nunca vai evitar 100% que haja conflitos, até porque a gente já viu que o conflito, que a discordância, né, a palavra que a gente está usando aqui, ela é positiva, né, para que o negócio avance, né, e, e essa, a, a base disso tudo são relações de colaboração. Então, o que a liderança precisa desenvolver na organização para evitar ao máximo que ela precise intervir na solução de algum conflito é criar relações colaborativas. Então, as relações colaborativas são relações estratégicas entre as pessoas, entre os departamentos, entre os componentes da equipe. E uma relação colaborativa, a base da relação de uma relação colaborativa é a confiança. Né? Então, é uma comunicação aberta. Então, quanto mais as pessoas se sentirem livres, se sentirem seguras para acho que para conversarem, para discutirem sobre suas dificuldades, para falarem suas ideias, tiverem liberdade para discordarem de outras ideias de uma maneira sadia, mais as pessoas vão se sentir corresponsáveis e colaboradoras na organização. Né? Sim. E um ambiente saudável, né, Benê? Que o foco seja realmente o bem da empresa em si, né? E não um ganhar e o outro perder, eu ser melhor do que o outro, nada disso. Quando o foco realmente é a organização e busca essa leveza, né, nas relações, é difícil, é complicado, só que é importante sempre pensar nisso e ter esse foco, esse objetivo, né? Até mesmo porque a gente precisa ter paz, né? Não dá para você trabalhar todo dia sem ter sossego, não ter vida, né? Aí fica mais caro o molho do que o peixe, né? É isso aí, a gente não quer isso. É isso aí, meu amigo. Foi muito bom, gostei muito. Agradeço muito a participação de todo mundo. Teve bastante participação hoje, fiquei muito contente. Muito obrigada a todos. Para quem vai nos assistir depois também pelo IGTV, daqui a pouco a gente vai subir a live. Quem não conseguiu acompanhar a gente desde o início. E agradecer. Hoje a gente teve um pequeno grande atraso, né, de 30 minutos para dar início.
mas foi algumas intercorrências que é natural acontecer, né? Uhum. E fiquem à vontade para sempre participar conosco. Toda quarta-feira, às 19 horas, a gente está aqui no Instagram. Tá, eu também agradeço, para mim é sempre uma honra, eu sempre aprendo, né? Então, trocar essas ideias com você, Regiane, com as pessoas que nos honram com a participação delas na live, Diana, que sempre que entra faz boas colocações, Michele, que é nosso suporte maior, né? E o Henrique também, que está sempre colaborando. Então, esse é o nosso objetivo, né? A gente trocar ideias, e quanto mais as pessoas participam, trazem suas colaborações, mais a gente consegue enriquecer a conversa. Então, para mim, é sempre uma satisfação. Para mim também. Muito obrigada, pessoal. Até semana que vem. Boa noite. Obrigado, pessoal. Boa noite, bom descanso. Obrigada. Para você também, meu amigo. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.